Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Bom podermos visitar a sua família nesse momento, na nossa transmissão da Pastoral de quarta-feira. E hoje temos irmãos queridos que nos visitam e atenderam ao nosso convite. Esse que fez a abertura da nossa transmissão é o Rafael Henrique. Ele e a sua esposa Valéria hoje vão participar da nossa transmissão, eles estão aqui conosco, e eles são membros da ICPI, Igreja de Cristo Pentecostal Internacional, da Casas Populares em Águas de Lindóia. O pastor André bondosamente permitiu que os irmãos nos visitassem e participassem da nossa transmissão. Um abraço ao nosso colega querido, pastor André, e que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a todo o seu ministério. E nós vamos orar neste momento, e buscando a direção do Senhor para esta hora. Pai, nós queremos agradecer. O Senhor é bondoso. Te louvamos porque em meio a tantas tempestades e lutas, o Senhor nos tem sustentado. E o Senhor nos permite desfrutar Tua graça, bondade e misericórdia todos os dias. E assim, Senhor Deus, nós queremos visitar cada família nesse momento, levando uma mensagem de paz, levando uma mensagem de amor, uma ministração especial a cada coração. Em nome do Senhor Jesus, glorifica o Teu nome e recebe a nossa adoração, nosso louvor a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento também agora nós vamos ter a participação da Valéria, que é a esposa do Rafael. És a fonte, o meu destino. És começo, meio e fim. Tu és muito além do que eu posso imaginar. Tu és tudo para mim. E quando eu penso em parar, lembro que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que Tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de Ti. O Teu amor me atraiu e eu não quero mais fugir. Oh, como eu preciso estar aqui. Oh, 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 oh. E quando
Louvado seja o Senhor. É um hino impressionante que fala realmente ao coração. Deus abençoe você, Valéria, e te use sempre com essa voz que você tem para glorificar o Senhor. Nós vamos agora ministrar a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. Há algumas semanas eu comecei uma série de mensagens cujo tema geral é Jesus nos conta quem é Ele. E o objetivo é analisarmos tudo aquilo que Jesus disse sobre o seu ministério e quem de fato Ele é. E nós começamos falando na primeira semana que Ele disse: eu sou o pão da vida. Como pão, Ele desceu do céu, e nós falamos naquela primeira semana em João 6, 35, 48. Na semana seguinte, nós falamos e respondemos quem Ele é, dizendo: eu sou a luz do mundo, em João 8, 12 até 9, 5. E Jesus ali está respondendo o fato de que um homem cego foi curado e é claro que as autoridades questionaram por ser um sábado. Na semana seguinte, nós falamos que Jesus respondeu sobre a sua vida: eu sou o bom pastor, em João 10, de 10 a 16. Ainda nessa tônica, na semana seguinte, nós falamos: eu sou a porta. Jesus falando que só há uma possibilidade de salvação através da porta. E quando ele falou sobre o bom pastor, ele estava refutando as autoridades que haviam rejeitado aquele homem que foi curado no sábado, e eles expulsaram o homem do templo da vida religiosa, porque aquele homem foi curado no sábado. E ele dizia assim: eu não sei quem me curou, mas eu só sei que eu era cego e agora vejo. Então a resposta de Jesus, ele deu às autoridades dizendo: eu sou a porta e eu sou o bom pastor. Na semana passada, nós concluímos dizendo: eu sou a ressurreição, a vida, do episódio de Lázaro e suas irmãs. E, sobretudo, quando Lázaro já está morto, e embora Jesus tenha sido avisado da sua enfermidade, ele se demorou ainda, e até que Lázaro morreu, e ele ressuscita Lázaro, mas era o anúncio da possibilidade da ressurreição. Não se trata de reencarnação, mas se trata de voltar à vida e ter a vida eterna. E aí Jesus ele mesmo coloca: eu o ressuscitarei no último dia. Tá, hoje nós gostaríamos de continuar respondendo a pergunta: Senhor Jesus, por favor, nos conta quem é o Senhor, para que compreendamos o seu ministério, as suas atitudes. E aí eu vou buscar em João capítulo 14, versículo 1 e até o versículo 6, um texto bem conhecido da palavra de Deus. E Jesus está respondendo desta maneira: agora, já que vocês estão perguntando quem eu sou, eu vou responder para você nessa noite que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus tem 3 respostas para dar para você nesta noite. E então nós vamos ler o texto na palavra do Senhor, que está em João 14. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus então respondeu a Tomé e aos demais discípulos: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero orar com você nesse momento, você que abriu a Bíblia
impressa ou abrir o seu aplicativo no celular, não tem problema, é Bíblia do mesmo jeito. Nós vamos orar agora, buscar a direção do Espírito Santo do Senhor para esta ministração dessa noite, para conversarmos sobre a resposta de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós carecemos da direção do Teu Espírito Santo, da iluminação, da ministração do Teu Espírito, para que sejamos edificados nesse momento. Muitas pessoas nesta hora, Senhor, dependem dessa ministração, querem se alimentar desta palavra, e que esse Teu Espírito Santo confirme esta palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, já que Jesus responde quem Ele é, e Ele nos diz hoje: eu sou 3 coisas para vocês. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E nós olhamos para o mundo e a filosofia do mundo, e aliás há um ditado popular que o mundo cunhou, que diz o seguinte, que todos os caminhos levam a Roma. E, na verdade, esse provérbio é um provérbio muito antigo, e que se baseava no antigo Império Romano, que naquela época abria as suas estradas, nas suas conquistas, no meio das pedras. Então, sempre todas as estradas iam convergir para a sede do Império Romano. Esse era um fato. Então, quando as pessoas trilhavam, não importa onde estivessem trilhando, essa estrada iria acabar em Roma. Então, a partir daí, as pessoas começaram a pensar, todos os caminhos levam a Roma. E quando se falava esse ditado, normalmente se aplicava à vida religiosa das pessoas. E então as pessoas diziam assim, não importa a religião que você se encontre, todas as religiões são boas e levam a Deus. Então, será verdade isso? Será que isso tem alguma verdade bíblica por trás? Será que, de fato, a Bíblia, que é palavra de Deus, ela concorda com esse ditado popular? Então, é isso que nós vamos verificar nesta noite. Nós estamos continuando, então, esta série de mensagens de Jesus nos contando quem é Ele. E aqui Ele vai nos dar essas 3 qualificações importantes para descrever o seu ministério e a sua proposta de salvação e a sua proposta de caminho até Deus. E vamos lembrar do propósito do ministério de Jesus. Quando Jesus está desenvolvendo o seu ministério, a sua filosofia e o seu propósito, isto está lá sintetizado em Lucas capítulo 19, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Se você olhar para os textos de Lucas capítulo 15, você vai encontrar as 3 grandes parábolas dos perdidos, né? Jesus falando para aquela galera que não acreditava na sua mensagem e achava que ele teria exclusividade, os judeus teriam exclusividade, aprovar a lei seria exclusivo da salvação. Então, Jesus conta 3 parábolas refutando isso: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, que é traduzida como filho pródigo. Muito bem. Nas 3 parábolas existe sempre algo que se perdeu e algo que se recuperou, e haveria festa pela recuperação. Isto se refere à salvação. Buscar e salvar o que estava perdido. Aliás, essa história lá da ovelha perdida, que nós usamos muito quando falamos de Jesus, é o bom pastor que dá a vida para as suas ovelhas, e essa história que aparece ali em Lucas capítulo 15, a ovelha se perde, e então o pastor vai lá alcançar, deixando 99 no aprisco, deixando ali segura, mas ele vai lá por causa de uma ovelha. Aleluia. Muito bem, mas vamos pensar no nosso tema. Jesus, o Senhor nos diz que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida. Primeiro eu quero olhar para o início do texto. Jesus está
fazendo um sermão meio de despedida e dizendo, olha, chega o momento, está chegando o momento, está se aproximando o momento. Não fiquem com o coração turbado ou entristecido, angustiado, eu vou usar uma expressão bem contemporânea, não fiquem com o coração depressivo ou em síndrome de pânico. Uma possibilidade de traduzir esse texto, não se turbe o vosso coração. Mas vamos lá. Credes em Deus, credes também em mim. Esse é o contexto. Quando Jesus fala de Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, Ele está dizendo, olha, eu vou lá preparar lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele está falando do fato dele se entregar por nós, de ir, voltar ao Pai, pois Ele e o Pai são um, e preparar lugar e voltar. Ele está fazendo uma referência à sua segunda vinda, e voltar e buscar os seus discípulos, não naquele contexto só os 12 discípulos, mas todos aqueles que são discípulos, que herdaram as promessas de Deus e que seguem a Jesus e servem a Jesus. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, não importa a distância, não importa o tempo, eu preparo o lugar e eu volto e buscarei e vocês vão estar comigo. E vocês sabem exatamente aonde eu vou. Então Tomé começa a questionar, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Aí ele vai dar uma senha. Hoje, quando Natanael chegou ali e o Elias, eles tocaram a campainha, eu perguntei qual é a senha para entrar na igreja. Nós estamos aqui em 5 pessoas, tá, gente? Nessa transmissão. Então, eles tocaram a campainha e falaram, você tem que dar uma senha aqui para entrar na igreja. Isso é brincadeira que eu fiz com eles, né? Mas, as senhas, elas são importantes para você acessar a conta bancária. As senhas são importantes para você acessar o seu e-mail. São importantes para você acessar tudo. Hoje precisa de uma senha. Aliás, a gente não dá mais conta de decorar tantas senhas assim, tantos números e tantas palavras. Acabamos esquecendo e acabamos não anotando e acabamos perdendo as senhas de alguns aplicativos. Jesus está dando uma senha para eles. Quando Tomé pergunta, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus vai dar, olha, o preço do pedágio para você trilhar esse caminho é: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, preste muita atenção, fique muito atento ao fato de Jesus não ser um caminho, mas Ele é o único caminho. Eu volto àquele ditado lá, todos os caminhos levam a Roma, todas as religiões são boas e levam para Deus. Não. A Bíblia diz justamente ao contrário. Só uma maneira de você chegar a Deus. Vamos pensar lá na Bíblia, lá em Isaías capítulo 59. Isaías 59 diz assim, olha, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, há um grande abismo entre a minha vida e Deus, entre você e Deus. Esse é o fato. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 15, diz, então a cobiça, tendo engravidado, eu estou lendo agora numa versão NVI, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Ou seja, há uma sequência e um resultado, um fato de causa e efeito, cobiça, pecado e morte. Morte espiritual no sentido de separação de Deus. E ainda diz lá em Romanos, o salário do pecado é a morte. Então as religiões, elas não são caminhos que levam a Deus. Todas as religiões são boas desde que professem que Jesus
é Salvador e Senhor. Todas as religiões são boas desde que a essência delas aponte única e exclusivamente para Jesus Cristo, como caminho até Deus para restaurar a vida com Deus. Agora eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de caminho. Tá, a palavra caminho, ela vem de uma palavra grega, robos, cujo principal conceito quer dizer estrada, lugar de tráfego. Mas, no contexto, nós analisamos caminho, tem a ver com um modo de conduta ou um modo de fé. Então, esse é o contexto em que Jesus diz, eu sou o caminho. Ele está dizendo, eu sou o modo, a condução até Deus. Eu sou a estrada que vocês vão trilhar até Deus. Jesus é o único caminho para o céu. O apóstolo Pedro, quando está pregando, e ele já está em perseguição, ele está defendendo o seu ponto de vista, e muitas pessoas haviam se convertido, haviam entregado a vida a Jesus, estavam sendo batizadas, e o apóstolo Pedro, ele está pregando, e ele diz lá no capítulo 4 de Atos, versículo 12, diz assim, olha, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens em que devamos ser salvos. Bom, então não há uma outra alternativa, você não tem um caminho, você não tem uma outra alternativa espiritual. Não, nenhuma. E vamos lá, vamos mais adiante. A palavra de Deus também nos mostra dois tipos de caminho, e ela vai fundamentalmente apontar para o essencial, que é andar com Deus. Tá, lá no Antigo Testamento, nós encontramos alguns textos. Por exemplo, no Salmo número 1, primeiro Salmo da Bíblia, diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, aqui existe um caminho aqui. Que caminho é esse? É o caminho que conduz à ruína e à perdição e ao afastamento de Deus. Que lá no Salmo 107, versículo 17, chama caminho dos transgressores. Ou então, lá no Salmo 119, 29, diz caminho da falsidade. Mas também nós encontramos os caminhos dos que seguem a Cristo, ou o caminho do que segue a Cristo. No Salmo 101, versículo 6, diz, os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo, o que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Então, já no Antigo Testamento, nós encontramos esse caminho daqueles que andam com o Senhor. Lá no Salmo 18, 30, também diz, quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, a promessa do Senhor é provada, ele é um escudo para todos os que confiam nele. Existe o caminho da santidade, lá no Salmo 77, o caminho da fidelidade, quando o salmista diz no Salmo 119, versículo 30, o teu caminho, ó Deus, é em santidade. Que Deus é grande como nosso Deus. Mas também Provérbios nos adverte, há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, a primeira grande afirmação de Jesus nessa noite é, eu sou o caminho. A segunda afirmação, que ele nos responde, dizendo quem é ele, ele diz, eu sou a verdade. Então, como verdade, Jesus é a palavra final de tudo. Nós entendemos que a filosofia humana busca muitas verdades. Existe a verdade científica. Bom, eu vou primeiro lembrar daquela situação lá de Pilatos, quando está interrogando Jesus. Pilatos pergunta, que é a verdade? Não que ele quisesse descobrir a verdade e que ele tivesse tocado pela essa verdade que era Jesus, mas ele queria realmente dar uma satisfação política àqueles judeus que cobravam a execução de Jesus.
Mas com base nesse questionamento de Pilatos em João, que nós encontramos em João, nós vamos pensar lá em João capítulo 18, versículo 38, que é a verdade. É desta expressão que nós tentamos responder Jesus como verdade, é a palavra final em tudo. Não é a verdade filosófica. Existe a verdade científica. O que é a verdade científica? A verdade científica diz que alguns anos atrás, nós não podíamos comer melancia com leite. Aliás, essa verdade é cultural, porque quando eu mudei em Londrina, no Paraná, quando fui estudar teologia no norte do Paraná, e havia ali grupos de irmãos de Minas Gerais, do Pará, do Rio Grande do Norte, de Goiás, do Paraná, de vários lugares do Paraná, e havia do Rio de Janeiro, de São Paulo, e nós éramos vários colegas e morávamos juntos. E um dia eu falei que poderíamos fazer um suco de melancia. Nós ganhamos algumas melancias e fazer melancia com leite. Alguns torceram o nariz e disseram: isso mata, isso é veneno. E eu disse: como assim? Na minha terra, eu dizia a eles, na minha terra é comum. Aí um deles disse para mim: mas só falta dizer que você também come manga com leite. Eu falei: também. E um dia resolvemos fazer melancia com leite. E foi uma festa, melancia com leite. Nós tomávamos lá, batíamos ali, fazíamos a melancia com leite, e alguns não tomaram. Eu disse: vocês não vão tomar? E eles diziam assim: mas Ari, na época eu estudava, não era pastor ainda, Ari, a gente está esperando o que vai acontecer com vocês. Eles acreditavam que nós íamos morrer daí a alguns minutos. Já estavam se preparando até para fazer, brincando, mas para fazer o ofício fúnebre, né? Um deles até falou com brincadeira, disse: eu estou encomendando o sermão. As verdades, elas mudam com o tempo. Eu conversava com a Valéria agora há pouco, algum tempo atrás, eu pregava de paletó, gravata e arrumadinho, bonitinho. Hoje, dificilmente alguém me vê com esse negócio, só em casamentos, e olha lá. Algumas cerimônias especiais, os paletós, os ternos ficam guardados. Nós entendemos que o momento é outro. Eu me recordo que as verdades foram mudando na igreja. Muitos anos atrás, as igrejas, o máximo que admitiam era um violãozinho. E quando os jovens começaram a trazer guitarra e contrabaixo para a igreja, instrumentos eletrônicos, houve um grande problema na igreja, em algumas igrejas. Mas aí a guitarra e o contrabaixo se converteram, foram batizadas. Algumas são até presbíteras e presbíteros. A mesma coisa, agora o pior aconteceu com a bateria, né? Algum tempo atrás, bateria só se usava em grandes shows, em boates, e eu me recordo de até um regente dizendo assim: olha, isso é coisa de boate, não é de crente, né? Hoje a bateria também se converteu, se batizou, fez profissão de fé, como boa presbiteriana que é, e já está aí, atuando na vida da igreja, até diaconisa, né? Queridos, as verdades, elas mudam. Nós estamos aí na Covid, enfrentando a pandemia. Antigamente, uma vacina levava 10, 20 anos para pesquisar e praticar. Hoje, a tecnologia, os avanços e os investimentos nas empresas e nos laboratórios permite que uma vacina, em um ano, fosse permitido usar no mundo. Louvado seja Deus, porque as coisas mudaram. As verdades científicas mudam. Alguns anos atrás, nós fazíamos um piquenique e nós não nos preocupávamos
Se a latinha de refrigerante, ou a garrafa, ou as tampinhas iam para a grama ou iam para o chão, ninguém se preocupava em jogar papel num cesto de lixo, jogava na rua e ninguém tinha preocupação. Hoje nós temos a preocupação ambiental, porque as verdades vão mudando, mas existe uma verdade que nunca muda. Mas eu quero dizer que é a verdade que não muda, é Jesus. Ele é a verdade essencial. Ele é Deus encarnado. Ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Essa é a grande verdade. Para a filosofia, a verdade não é absoluta. Tudo é questionado, até a Bíblia é questionada como um livro ultrapassado. Mas a Bíblia já sobreviveu a muita filosofia. E há muitas profecias dizendo que ela não ia existir daí a 100 anos. Então, como nós... Voltaire é um dos filósofos que anunciaram que, olha, a Bíblia vai ser um livro ultrapassado daqui a 100 anos. Quando fez 100 anos que Voltaire falou isso lá na França, a casa que ele morou foi comprada pela Sociedade Bíblica Francesa, e ali foi um escritório até hoje da Sociedade Bíblica Francesa, porque essa verdade que está na palavra de Deus, ela é absoluta, ela não é temporal, ela é verdade para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Blaise Pascal, um filósofo também, ele dizia o seguinte: é uma doença natural no homem acreditar que possui a verdade. Bom, essa verdade filosófica ninguém pode possuir, porque ela é temporal, ela vai mudar com o tempo, mas a verdade que é Jesus, a verdade que nos restaura a vida, essa é para sempre. O homem precisa ser guiado por ela. No Salmo 25, versículo 5, o salmista diz: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu, ó Deus da minha salvação, por ti espero o dia todo. O salmista olhava para o horizonte e ele dizia: a única verdade que me guia é Deus. Aleluia. E em segundo momento, Deus quer colocar essa verdade no íntimo de cada homem. O Salmo 51, versículo 6 diz assim: eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Davi, quando escreveu isso aqui, ele estava arrependido pelo pecado que ele cometeu, o adultério. Ele é um salmo de confissão, e nesse contexto, ele chega para Deus e diz: Senhor, o Senhor quer a verdade do meu íntimo, não dos meus lábios. O Senhor não quer meia verdade, o Senhor quer a verdade absoluta. Lá no Salmo 91 diz que a verdade é o nosso escudo. E em Provérbios 12, versículo 17, diz que a verdade é a manifestação da verdadeira justiça. Quem fala a verdade manifesta a justiça, porém, a testemunha falsa produz fraude. E como se não bastasse o texto bem conhecido da palavra do Senhor: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquela verdade ali não é verdade filosófica, não é verdade política, a verdade ali é uma resposta àquele grupo de questionadores dos fariseus, dos escribas. Aquela resposta é uma resposta essencial, dizendo: olha, vocês não conhecem nada da verdade. Mas só há uma maneira: Jesus é a verdade, e essa verdade é que liberta. E a terceira resposta de Jesus, dizendo quem Ele é, para os discípulos, Ele diz, além dele dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu estou recapitulando, Ele diz: eu sou a vida. E aí eu quero buscar na palavra grega o conceito de vida nesse sentido. Há duas palavras no grego, e o Novo Testamento foi escrito em grego, então temos que buscar nessas duas palavras o que significa.
Primeiro é a palavra bio, que quer dizer a vida natural, tanto humana como de animais e de plantas. Desta palavra grega bio vem a palavra biologia, por exemplo, que é muito conhecida na nossa linguagem portuguesa. Bom, mas há uma outra palavra grega que não é tão conhecida do nosso vocabulário português, que é a palavra zoe. Zoe quer dizer vida, a vida de Deus. Está diretamente implicada nessa ação de Deus na nossa vida interior. Vida no Espírito poderia ser traduzida, ou vida eterna, porque essa Zoe tem todo este conceito amplo. Todos os homens desfrutam da bios, da vida natural, mas nem todos os homens desfrutam da Zoe, da vida com Deus. Todos os homens são criaturas de Deus, eu vou assim colocar, mas nem todos os homens são filhos e filhas de Deus. A verdade. E lá em João capítulo 1, versículo 12, quando diz, veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Eu vou colocar numa linguagem inclusiva, filhos e filhas de Deus. Como vida, Jesus garante a seus seguidores algo que a vida física do homem não pode transmitir. Lá em João capítulo 1, versículo 4, diz assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Se referindo a Jesus. Então, a verdadeira vida tem origem em Cristo Jesus. Esta vida é dada a quem Ele quer. João 5,21 diz, pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. Então eu quero resgatar uma ideia da teologia sistemática que é chamado de soberania de Deus. Ele dá vida para quem Ele quer. Não para quem acha que tem direito. Não para quem acha que pode comprar. Eu tenho assistido muitas pregações evangélicas agora nesse período da pandemia, e eu tenho visto muitos estilos diferentes de mensagens, mas as mensagens que me chamam a atenção são aquelas que colocam e fundamentam toda a fé no ser humano. Eu digo que essas mensagens, elas são antropocêntricas, o homem como centro de tudo. Enquanto a Bíblia, ela sempre vai nos chamar a atenção para uma mensagem e vai nos transmitir uma mensagem cristocêntrica, ou seja, é Jesus que é o centro de tudo. Ele é o princípio, o meio e o fim. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele ensina a igreja de Roma, ele vai falando no seu hino maravilhoso em Romanos capítulo 11, e lá no final ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Então eu quero chegar à conclusão com você nessa noite, Jesus respondendo a grande questão, Senhor, quem é o Senhor? E Ele te responde, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, o grande projeto de Deus, de buscar e salvar o perdido, é através de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã, e que esta palavra fale intimamente ao seu coração. Nós vamos ouvir mais uma música pela Valéria,
e depois eu vou orar e depois o Rafael vai tocar mais uma música no sax. E envie o seu pedido, nós estamos anotando aqui. Antes mesmo de falar, me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Louvado seja Deus. Nós vamos passar agora os nossos pedidos de oração.
E acabo de receber a excelente notícia, por semanas, dias e talvez mais de mês, nós íamos orando pela doutora Michele, lá de Presidente Prudente. Agora acabamos de receber a notícia que ela saiu do hospital. Louvado seja Deus. Abraço para a Michele, para o Adão, a Conceição, para o Vitor, seu esposo e seus filhos, para a Cíntia, para todos aqueles que estão realmente nessa alegria de festejar. Deus seja louvado. Eu sempre digo que é sempre ao Senhor a glória. Nós temos alguns pedidos que recebemos, desde a segunda-feira eu tenho recebido pedidos, e nós vamos orar pelo Aristeu e Solange. Ele é irmão, e ela é a cunhada da Maria Luísa, membro de nossa igreja. Maria Luísa não está podendo sair de casa, ela e o Wilson. Abraço para vocês, estão conectados conosco. Deus abençoe e que Deus restaure o Aristeu e a Solange. Vamos orar pela presbítera Célia. A presbítera Célia é presbítera da igreja que o Heber e a Solange frequentam lá em Campinas. A presbítera Célia não está bem com a Covid. Vamos orar por ela. Pastor Wellington, da Vila IP, também de Campinas, está com a Covid, está no hospital, e que Deus abençoe. Vamos orar pela dona Lavínia e seu filho Wellington, ambos estão com a Covid, só que a dona Lavínia foi internada ontem no hospital de Santa Rita do Sapucaí, e vamos orar por ela. O Leander, o Zóio, a Tati, que estão aí se recuperando, Deus abençoe vocês, abraço para vocês. Orar pela dona Terezinha, fez a cirurgia, está tudo bem, ela fez a cirurgia da vista, graças a Deus está tudo bem. E orar também pelo Rodolfo. Rodolfo é de Guararema, ele é irmão da nossa irmã Rosângela Magalhães. A Rosângela é membro de nossa igreja, eles moram em Socorro, ela e o Cláudio, e estão muito preocupados então com o Rodolfo. Vamos orar pelo Rodolfo e vamos orar pelo Francisco, esposa e filhos. Francisco é filho da Meire de Góis, lá de... o Francisco é irmão da enfermeira Jussara, que tempos atrás nós oramos, foi recuperada. A Meire é lá de Martinópolis, né? Vamos orar por essas pessoas. E também tem o Otávio. O Otávio é um menino de 3 anos da nossa igreja, é filho da Renata e do Alex, tem alguns problemas de saúde, hoje ele estava com febre, ia levar o resultado dos exames ao médico, estamos aguardando aí o retorno dos nossos irmãos para sabermos como é que vai ser o procedimento com o Otávio. Que Deus abençoe o Otávio. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos. Tua palavra nos ensina, Tua palavra nos edifica, Tua palavra nos dá realmente a possibilidade de abrirmos o nosso entendimento para o mover do Teu Espírito Santo. O Senhor é o único caminho, a verdade que não é filosófica, mas é a verdade de Deus na nossa vida. E nós te louvamos, porque o Senhor nos deu uma vida nova, a vida em Cristo, a vida eterna. E confirma isto sobre cada pessoa que acolhe essa mensagem nesse momento. Nesse momento também queremos agradecer, Senhor Deus, pela Michele, tudo que ela passou com a sua família, e hoje tem a alegria de ser restituída à família, ao seu esposo, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus amigos, aos seus pacientes. Glórias a Ti, Senhor. Continue abençoando a sua recuperação completa. Agora colocamos, Senhor Deus, a vida do Aristeu nas Tuas mãos, da sua esposa Solange. Pedimos que o Senhor entre com a providência na vida deles e também na vida da Maria Luísa e o Wilson, que estão ansiosos, que o Senhor aquiete o coração deles e tranquilize e restaure, Senhor, o irmão de Tua serva. Também submetemos a Ti a Célia, a presbítera ali de Campinas, que o Senhor restitua a Tua filha, àquela família, em nome de Jesus. Queremos orar também pelo Otávio, Pai, esta criança da nossa igreja, orar pelos seus pais, a Renato e o Alex, orar para que o Senhor dê tranquilidade, confiança no coração dos Teus servos e também entre com a providência de restaurar o Otávio, em nome de Jesus. Oramos ainda pelas pessoas que estão internadas, o pastor Wellington,
a dona Lavínia. Oramos também pelo seu filho Wellington, embora não esteja internado, mas está com a Covid, que o Senhor abençoe. Oramos, Senhor Deus, pelo Leander, pelo Zóio, a Tati, e pedimos que o Senhor os abençoe, restaure e dê paciência nesses dias. Oramos, ó Pai, pela dona Terezinha, te agradecemos pela cirurgia que fez. Que tua serva seja sempre testemunho vivo, poderoso do Senhor em toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus, oramos pelo Rodolfo também. Tranquiliza o coração da sua irmã, tranquiliza o coração dos seus familiares. É o Senhor mesmo quem há de sustentar o Rodolfo e restituir. Oramos também pelo Francisco, por sua esposa e seus filhos. Que o Senhor mesmo cuide. Em nome de Jesus, entra com a tua providência, tranquiliza o coração também dos seus pais, em nome de Jesus. Nós queremos também agradecer, Senhor Deus, pela vida do Rafael e da Valéria, que vieram nos abençoar participando da nossa transmissão. Que o Senhor restitua a eles em forma de bênçãos e do teu cuidado, e também a sua igreja. Em nome de Jesus também abençoamos todos os irmãos que participaram dessa transmissão, que tua graça seja abundante em cada coração. Submetemos a ti a nossa cidade, especialmente esses nove pessoas que estão internadas hoje com a Covid. Senhor, cuida de cada uma delas, em nome de Jesus. Nós cremos em ti, que é só o Senhor entrar com a providência com as vacinas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Ainda vamos ter uma participação do Rafael, encerrando, depois nós voltamos e oramos com os irmãos novamente.
Vamos orar mais uma vez. Eu recebi mais um pedido de oração. A Clélia, lá de Belém do Pará, está pedindo oração pelo pastor Adalto, de Belém, de Terra Firme, a igreja nossa de Terra Firme. E vamos orar, ele está com a Covid, vamos orar e depois vamos impetrar a benção. Pai, eu creio que o Senhor nos deu esse privilégio de ministrar Sua palavra e também de compartilhar os pedidos de oração. Em nome de Jesus, ó Pai, ministra em cada coração. E agora especialmente oramos pelo pastor Adalto. O Senhor sabe exatamente a dimensão do seu contágio, como ele está. Nós pedimos a intervenção do Senhor e a providência do Senhor, a fim de que este colega, pastor, seja completamente curado, em nome de Jesus. Abençoamos todas as nossas igrejas ali em Belém do Pará. Irmãos que lutam, que labutam no testemunho cristão, naquele contexto norte do país. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e querido Pai, o poder, a ternura, o consolar e o agir do Espírito Santo permaneça com todos os irmãos e todo o povo de Deus na face da terra hoje e até que Jesus Cristo venha. Amém. Um grande abraço a você, meu irmão, um grande abraço a você, minha irmã. Fique na paz do Senhor.